Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Yuski Vinícius e hoje nós vamos falar no que é necessário, certo, para se formatar um computador. Essa é uma dúvida muito frequente dos internautas ou então das pessoas que me conhecem, e todo mundo me pede para gravar este vídeo. Então vamos a ele. Então eu já gravei aí um vídeo ensinando a formatar via rede, e essa semana, certo, veja, eu já não gravei. Se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 15 aí do mês de outubro, certo, veja se eu já não gravei os vídeos ensinando a formatar com pendrive e ensinando a formatar com DVD, certo, que são as formas mais fáceis, certo, de se formatar um computador, ok? Então, muito bem, hoje eu vou só conversar com vocês, dar os passos mesmo, certo? Hoje nós não vamos executar nada. Lembrando que eu já gravei aí um vídeo ensinando a formatar via rede, ou seja, sem utilizar nem CD, nem DVD, nem pendrive, certo? Você vai usar só dois computadores, onde um dos computadores vai ser o AC formatado e o outro computador vai ser o servidor, né? O que vai mandar as informações, certo, para o computador a ser formatado, certo? Então, nesse caso aí, você dispensa a utilização de qualquer mídia física, seja ela CD ou DVD, certo? Então, assista esse vídeo após assistir este que você está assistindo agora, certo? Porque é um vídeo muito bom, fiz um passo a passo muito legal lá para vocês, e usando só ele vocês conseguem formatar o computador, tá certo? Então vamos lá, olha, primeiramente o que é necessário para você formatar um computador, certo? Antes de mais nada, certo, eu sempre recomendo fazer backup. Muita gente diz, eu vou fazer só uma partição aqui no computador e vou separar uma nova partição para receber só o sistema operacional, né? Que no caso fica assim, fica um disco C e um disco D, por exemplo. Aí o disco C vai ser o que está com o Windows instalado, e o disco D vai ser a partição, né? A partição dos arquivos. Mesmo assim, eu ainda recomendo que vocês salvem os seus arquivos aí em outra mídia externa, certo? Pode ser em CD, pode ser em DVD, pode ser no HD externo, pode ser no pendrive, certo? Porque no momento da formatação, às vezes você acaba se confundindo, ou então o programa que formata, que quem formata é um programa, muitas vezes lhe engana de alguma forma e você acaba caindo em uma cilada, e nessa cilada você acaba perdendo os seus arquivos. Então, a forma mais fácil que eu acho de salvar arquivos, certo, é passando para outro computador. Por exemplo, um cliente meu, quando vem aqui para formatar o computador dele, os arquivos dele eu sempre passo para o meu computador servidor, certo? Porque nesse servidor eu tenho uma quantidade de memória muito grande, mais de 10 teras de armazenamento, onde 2 teras estão livres para fazer simplesmente esses procedimentos, certo? De salvar arquivo de cliente temporariamente, certo? Enquanto a máquina do cliente está formatando. Então, mesmo que eu faça uma partição lá para o cliente salvar os arquivos, mesmo assim eu também transfiro esses arquivos para o meu servidor, certo? Para não ter o risco de perder as informações preciosas ali do cliente, certo? Então, o segundo passo, então, realmente para formatar o computador, o mais simples, né, é salvar os arquivos. E o segundo passo já é o mais complexo. Você vai ter que conseguir, certo, o DVD, mesmo você formatando aí via rede, né, você vai ter que conseguir um DVD do Windows, certo? O DVD do Windows é onde está ali localizada a mídia
certo? Que vai formatar o computador. Ok? Então no caso é o programa de formatação do computador, e também é onde está localizado ali os arquivos primários do Windows. Então quando você dá o comando de formatar, ele vai copiar o conteúdo do DVD ou do CD, no caso do Windows XP para baixo, né, que é CD ainda. Ele vai copiar o conteúdo do CD para dentro do computador e assim formatar a máquina, né? Porque na verdade você não só formata a máquina, você formata o computador e depois você reinstala o sistema operacional. Então você formata o disco rígido e depois instala o sistema operacional de novo. No caso, reinstala o sistema operacional, porque se você só formatar o disco, não fica nada lá, certo? O computador nem vai entrar no Windows ou Linux ou qualquer que seja aí o sistema operacional dele, certo? Ele vai ficar aí limpo, certo? Sem sistema operacional. Ele entra na tela da BIOS ou então mostra uma informação dizendo aí que não tem sistema, né? Então, quando alguém disser a você, vamos formatar o seu computador, você já sabe. É formatar e reinstalar o Windows. O nome certo que nós deveríamos dizer é esse: formatar e reinstalar o sistema operacional, já que pode ser o Windows ou não, né, o seu sistema operacional. Então vamos lá. Então, depois de conseguir a mídia, você pode conseguir a mídia de instalação aí. Geralmente a gente consegue esse que vem com o computador. Hoje em dia as máquinas não vêm mais com esse DVD, né? Mas no início, certo? Lá em 2009, em 2010, certo? Todo computador que você comprava novo, ele vinha com o CD do Windows dele, certo? Então, por exemplo, se o computador vinha com o Windows Vista de fábrica, ele vinha com o DVD de instalação do Windows Vista. Então, é a parte dele que você consegue, certo? O CD para instalar. Ou então você pode pedir emprestado a um amigo. O procedimento mais correto é comprar uma licença do Windows aí das lojas, certo? Nós temos aí podemos comprar um DVD do Windows original no submarino.com, nas americanas.com, no shoptime.com. Muita gente baixa da internet, mas de certa forma é perigoso baixar um sistema operacional da internet, certo? Porque muitas vezes a pessoa que preparou ali esse sistema para você utilizar é um hacker, é um falsário, é alguém que vai utilizar aí, vai ver que você está utilizando o sistema operacional dele, certo? E vai entrar na sua máquina para roubar arquivos, roubar dados. Então, o mais interessante a fazer seria isso: comprar uma licença do Windows, ou então pegar o DVD de instalação do Windows que veio com o seu computador, certo? Pronto. Então, o terceiro passo, certo, é configurar a sua BIOS, certo? A BIOS é o sistema primário do computador. Ela quem dá ao computador as instruções de como proceder após apertar o botão do gabinete, né? O botão ligar do gabinete, tá certo? Então, quando você aperta o botão ligar do gabinete, ele acessa a memória da BIOS e vê quais são as instruções. Então, a partir disso, ele vai fazer o que está lá, certo? Por exemplo, abrir o disco rígido e o arquivo tal, que é onde está o sistema operacional, né? Então, é isso que a BIOS vai fazer, certo? A BIOS vai dar aí as informações básicas, certo? Para o computador operar. Então, você vai lá na BIOS, procura a parte de boot. Se o seu computador não é desses mais modernos que vem com o EFI, ainda é mais simples, certo? Você vai entrar lá naquela parte do boot e vai só trocar como é que se chama, do boot via HD. Vai ter o nome lá do seu HD, por exemplo, se é o seu HD da marca Western Digital, vai ter lá WDC HD, o tamanho dele, certo? O número de série. Você vai trocar para o nome do seu drive de DVD,
ou então vai trocar para o nome do seu drive de CD, ou então vai trocar para o nome do seu pendrive devidamente com a instalação do Windows, certo? Ou então vai colocar aí para o boot ser pela placa de rede, no caso se você for formatar utilizando aí um método que eu já ensinei, certo? Lembrando que ainda essa semana eu vou estar ensinando aí mais duas formas de formatar o computador, certo? Via USB, certo? Um pendrive, ou então via CD, certo? Que é o mais comum, CD/DVD. Acho que eu vou usar um Windows 7 ou Windows 10, certo? Porque a procura ainda é muito pelo Windows 7, né? Nós já percebemos aí que o Windows 7 vai ser um Windows XP da vida, vai se extinguir, muita gente não vai querer deixar de usar ele porque ele é muito bom, né? Então é isso aí, certo? Depois de configurar a BIOS, você vai simplesmente aí, se for com EFI, você tem que desabilitar o EFI do computador, senão vai dar problema na máquina, certo? Não é que dê problema na máquina, porque ele não consegue formatar, certo? Com o Windows 7 para baixo, quando a máquina tem um source boot, então ela não inicia depois que o sistema é instalado. Aí muita gente acha que há algum problema no computador e começa a mexer no que não deve. Então é isso aí. Se você comprou o computador depois de 2014, que foi quando surgiu essa aberração de UEFI, certo? Você tem que aí desabilitar o UEFI antes de instalar o novo sistema operacional na máquina, certo? Se esse for abaixo do que veio com sua máquina, certo? Se sua máquina veio com o Windows 10 e você for colocar o Windows 7, não vai dar certo, certo? Você tem que desabilitar o UEFI primeiro. Então depois que você fizer isso, configurou a BIOS, desabilitou o UEFI, colocou o boot via CD ou DVD, ou então pendrive, ou então rede, certo? Agora é muito simples. Você vai simplesmente vai aparecer lá o programa que vai instalar o Windows para você, ou no caso o Linux, o sistema operacional que você quer, certo? E você vai simplesmente informar ele onde é que você vai instalar o sistema, certo? Então você vai informar também a linguagem, né? Você vai informar o idioma do seu teclado, geralmente é português, né? A linguagem do teclado é ABNT2, e o local onde você quer instalar o sistema operacional é no disco rígido da máquina. Então, se você só tem um HD na máquina, só vai aparecer esse HD. E se você fez uma partição no HD, que era aquilo que eu estava falando sobre colocar o arquivo em outro local no HD, certo? Onde vai ficar um letra C e o outro letra D, certo? Você manda formatar só a letra C. Por exemplo, você pode facilitar esse processo. Antes de iniciar a formatação, você escreve o nome do sistema operacional no lugar da letra C, certo? Tá lá a letra C e o nome disco local você renomeia para o nome do sistema operacional. Por exemplo, disco local, aí eu renomeio para o Windows 7 ou então Windows 10, certo? Para eu saber que é ali onde está instalado o sistema. Aí fica assim, por exemplo, o Windows 7, Windows 10, entre aspas, letra C, 2 pontos, né? Que letra C, 2 pontos é o nome, no caso a extensão da unidade, é como o sistema vê ela para acessar, certo? E a outra partição onde tem os seus arquivos, você bota assim, meus arquivos, letra D. Pronto, certo? Quando você abrir lá na instalação do Windows, certo? No programa que formata, que é o que você bota faz a configuração da BIOS, coloca o DVD, não é? Ou então coloca o pendrive, faz a configuração da BIOS. Quando ele abrir lá nele, certo? No programa de instalação do Windows ou do Linux, ele vai ter lá o nome bem certinho dessas partições. Aí você vai direto, certo? Na partição que tem o nome do antigo sistema operacional. Você clica nela e depois manda avançar, certo? E aí o resto o Windows faz só.
certo? Então depois que o Windows, vamos agora nos situar apenas ao Windows, certo? Que o próximo passo é, depois que o Windows instalar, você vai ter que procurar driver para ele, certo? Drive, o que é um drive? Drive é o programa, certo? Que informa ao sistema operacional como trabalhar com hardware, certo? Então você vai ter que, por exemplo, procurar aí um drive para cada componente do computador. Quais são os componentes principais aí do computador? Se você está formatando o notebook, você tem que arranjar drive do chipset do notebook, que nada mais é do que um processador secundário aí que processa atividades simples, né? Uma espécie de ponte entre os hardwares. Aí você tem que procurar o drive para o chipset, certo? Próximo passo, procurar um driver de vídeo, certo? Próximo passo, procurar o driver de áudio. Próximo passo, procurar o drive da placa de rede do notebook. Próximo passo, procurar o drive da placa de rede, o wireless do notebook, certo? E por fim, para terminar tudo, geralmente todo notebook tem cartão de memória. Você também procura um driver para o leitor de cartão de memória do notebook. Alguns leitores de cartão de memória, certo, para de notebook não precisa de drive, mas geralmente eu sempre procuro e instalo, certo? Porque mesmo ali que ele reconheça todos os dispositivos, mas o Windows vai sempre instalar drive genérico, certo? Por exemplo, porque uma máquina que é feita pela Samsung, muitas vezes ela tem os mesmos hardware, certo? De uma máquina feita pela Dell, por exemplo. Isso acontece muito, certo? CCE, certo? Tem muita peça de Samsung no CCE, tem muita peça de Dell no CCE, certo? Até o touchpad mesmo, às vezes é do Dell. Já peguei muito notebook CCE aqui para formatar ou para fazer algum tipo de manutenção, e até o touchpad dele era do Dell, certo? Então, muitas vezes acontece do Windows instalar um drive, certo, que é próprio assim para o notebook de uma marca, de outra marca, certo? Aí o que é que acontece? Muitas vezes o drive não funciona corretamente, acontece de fazer o computador travar ou alguma coisa assim nesse sentido, deixar o computador lento, porque muitas vezes a máquina da CCE compartilha uma peça com o da Dell, certo? Mas a CCE criou ali um driver, certo? Mais aprimorado para o seu notebook, certo? Um software ali com instruções diferentes, né? O driver, não é isso, que o driver é um software também. Criou um driver ali com uma instrução diferente, que muda em alguns quesitos para deixar o sistema mais rápido, certo? Ou seja, é um driver adaptado, ok? Então, muitas vezes eu pego muita máquina aqui que está travando, certo? E quando eu vou olhar um problema de driver, que o Windows instalou um driver genérico, certo? E a máquina precisa do driver dela para funcionar 100%, certo? Já peguei muito mesmo no notebook até da própria Dell, certo? Que não abria vídeo, ou então ficava lento em alguns sites, aqueles sites que tem mais gráficos, certo? E quando eu ia olhar era o drive da placa de vídeo, que ele estava usando um drive aí se estou enganado, era um drive de um HP que tinha um programa mais aprimorado, aí o código era mais perfeito para os notebooks da HP, porque tinha algum detalhe ali ou alguma coisa, e no Dell não funcionava corretamente, certo? Então é isso. Fica até como dica, se seu computador está travando depois da formatação, tente ver aí os drives, certo? Para instalar os drives. Ok? Então pronto. Então no Linux, né? O Linux já não tem isso. É uma vantagem, entre aspas, do Linux, certo? Porque o Linux, ele instala os drives de todos os componentes do computador, mas também dessa forma, certo? Que aí é uma vantagem que às vezes é desvantagem. Ele instala drives genéricos, certo? Para os
componentes do computador e às vezes esses drives, certo, eles não funcionam. Eu tenho um exemplo aqui de um notebook, ele é o Mega Note, ele é o Crypto, certo? Versão Crypto, marca Mega Note. Ele tem uma placa de rede da Realtek, que é a placa de rede wireless dele. Não estou lembrando muito bem o modelo dele, certo? O modelo dessa placa de rede. Só me lembro que ela é da Realtek. E o problema que ele apresenta, quando eu formato ele para o Linux, certo? É porque ele bota um drive genérico, certo? Que só consegue ler as redes B e G. E sendo que o adaptador é BGN, certo? Então, por exemplo, se eu seletar o roteador só para a rede N, o meu notebook Crypto no Linux, certo? Não consegue ver a rede, certo? Nem se conectar a ela. E nem consegue utilizar a velocidade da rede N, né? Nós sabemos que a rede N hoje em dia é a versão um pouco melhor, né, da rede wireless. Para quem transfere arquivos, a rede N só perde aí para a nova rede agora, que é a AC, certo? Então aí quando o notebook é BGN, a placa de rede dele é BGN, ele não consegue fazer a leitura das redes em N, ele vai perder muita velocidade, certo? Porque ele não vai se conectar ao roteador com a velocidade de 150 megabytes ou então 300 megabytes, certo? Então é uma perda aí que nós vamos ter quando nós colocarmos drive genérico no computador, certo? Há como resolver sim, mas aí no Linux, para quem é iniciante, ainda fica muito complexo, certo? Mas dá para resolver, eu resolvi aqui no meu e agora tá perfeito no Linux também, certo? Então pronto, então esses são os passos aí para formatar o seu computador, certo? Não tem muito segredo, formatar um computador é um processo fácil. E depois que você formatar o computador, certo? Que instalar os drivers, o próximo passo é colocar um antivírus. Eu sempre coloco um antivírus antes de sair instalando o programa. Coloque aí um antivírus e depois instale os programas que você usa, certo? O único programa que você vai ter aí trabalho para instalar vai ser o Microsoft Office, porque ele é um programa pago também e por isso você não encontra ele na internet. Você teria que comprar uma licença também, ou então pegar o CD do Office que veio com o seu computador, certo? E instalar o Office no computador dessa forma, ou então pegar emprestado aí o CD com algum amigo, tá bom? Mas o mais correto, como eu disse, também é comprar uma licença do Office, certo? Nas lojas que eu já citei aí durante o vídeo, certo? Porque é aquela coisa, do mesmo jeito que o cara que faz o sistema operacional ativado, né, que eles chamam, eles também fazem um Office ativado, mas muitas vezes é para roubar aí as suas informações, é para lhe espionar. Então é interessante que você gaste um dinheiro aí comprando programas e fique seguro, certo? Então essas são as minhas dicas. E para instalar programa, eu já gravei um vídeo muito bom, certo? Tá aí no meu canal, acho que se chama Instalando Programas no Windows. E é muito simples instalar qualquer coisa no Windows, certo? Você vai lá no Google, faz a busca pelo programa e depois instala ele. Eu já fiz um vídeo muito detalhado, por isso eu não vou estar esmiuçando aqui novamente, certo? Vá lá e assista o vídeo agora, certo? E aguarde o vídeo que eu vou ensinar a formatar o computador pelo CD, no caso DVD, né? Já que eu vou usar o Windows 7 ou Windows 10, e também pelo pendrive, certo? Que são as formas mais simples de formatar. A formatação por rede é muito bom, é muito prático, mas ela ainda é complicada, certo? Para quem vai começar a formatar computador agora, tá bom? Então é isso aí, aguarde esses dois vídeos que eu vou lançar aí, ensinando a formatar o computador. Assista a formatação via rede a título de conhecimento e assista também a instalação de programas, certo? E aguarde também um vídeo aí que eu vou gravar também ensinando a instalar
Drive, no Windows, certo? Que é um procedimento também muito simples. Então você, a partir de agora, vai poder formatar seu computador em casa, não é? Não gastando nada, certo? Então aguarde aí os vídeos, assista aí os vídeos que eu já gravei, certo? E até a próxima. Tchau!